Hoje eu tenho uma missão difícil e simples ao mesmo tempo. Eu vou entrevistar um deputado que é amigo da comunidade, amigo da família. O pai dele foi grande amigo do meu pai, que é o Ronaldo Benedetti, que já conheço de muitos anos e que vem fazendo um trabalho elogiável em função, em prol da nossa região. Mas vamos fazer um histórico, um breve histórico da vida. Esse cara que já foi 3 vezes deputado estadual e um monte de deputado federal. Né? E tu gosta disso, né? Comecei faz tempo. Faz tempo. Mas, aliás, por que eu me tornei um político? Porque eu fui escoteiro. Tu foi escoteiro? E o escotismo ensina você a ter amor à pátria, interesse pelas coisas do Estado, a servir. Eu gosto de ser político, muita gente que gosta da política pelo poder. Eu gosto da política para servir, para ajudar as pessoas, né? Ajudar o nosso Estado, o nosso país, minha região, as pessoas que precisam, né? Trazer recursos para a gente poder melhorar a vida das pessoas, ajudar os hospitais filantrópicos, né? Que eu procuro ajudar muito, para que a gente possa servir. Semana eu fui, por exemplo, a uma reunião, estava lá o pessoal de Praia Grande. Eu ajudei muito o hospital que ficou, consegui a filantropia do hospital, consegui recursos para o hospital. Hoje é um hospital que está se tornando uma referência para o Vale do Aranguá. Vale do Aranguá. Um hospital de uma cidade embaixo da serra, estava se acabando e tal, era de um amigo meu, ele doou para a comunidade, o médico doou o hospital, porque dava só prejuízo. Então, o que nós, a política nos faz isso, né? Mas de onde é que vem essa vontade de eu ter sido e de eu ser político? Então, de Tangará? Eu disse, o grupo escoteiro Tangará. Tangará. O professor Teobaldo, né? Teobaldo. Então eu comecei como lobinho, depois fui escoteiro. Eu fui 8 anos da minha vida escoteiro. Tá numa lista. Eu aprendi. Eu digo sempre, eu sou um menino nascido na cidade, mas criado no mato. Criado no mato. Até hoje eu gosto até hoje, né? Hoje minha paixão por sítio, por cavalo, pela natureza. Né? Eu crio meus filhos no cavalo, no mato, meus netos agora. Quando eu fui secretário de segurança, eu tive um contato grande com um padre chamado Wilson Gro. E eu acabei dando um imóvel grande da Polícia Técnica, que depois nós tínhamos construído um novo, e sobrou um prédio da Polícia Técnica velho, e ele tinha um programa de recuperação de drogados em Florianópolis. Meninos de gangues e foram drogados, enfim. E eu consegui, com o Luiz Henrique, Eduardo Moreira, nós conseguimos doar com a lei na Assembleia por anos para essa entidade, que faz um grande trabalho com mais de 5 mil adolescentes e jovens em Florianópolis. E eu dizia para eles, se eu não tivesse tido uma boa educação, uma boa infância, eu também teria sido talvez um drogado. Perdido na droga e podia ter ido para o crime. Por isso que a gente tem que preparar bem as crianças. Bem educar. Né? Preparar, educar, dar uma boa formação. Não é dar tudo o que quer, não. A criança precisa ter pequenas frustrações. E tem que ter limite. Limites. O meu pai nos botou a trabalhar desde os 9 anos de idade. Não vai dizer que trabalhar na Casa Imperial. Trabalhei na Casa Imperial, desde pequeno trabalhava na Casa Imperial, nem que fosse como o pai usava aquilo como se fosse pedagógico. Eu tinha que atender, tinha que ajudar a limpar, dobrar uma. Naquele tempo vendia tecido, né? Tecido, E a gente tinha que dobrar tecido, dobrar roupa no Natal. Então acabava a aula, tinha que estudar. Quando acabava o Natal, a gente tinha que trabalhar o Natal todo mundo tinha que ajudar um pouquinho. Sim. Tanto é que hoje eu comecei, meu pai nos fichou, porque nós trabalhávamos, não tinha ir para passear, tinha que trabalhar quando tivesse. Claro, depois a gente ia para a praia, né? No balanço da loja tinha que vir em janeiro, tinha que vir para trabalhar. Fazer o balanço. Porque o trabalho não mata ninguém. Essa história de que começaram essa história de que criança não pode trabalhar, trabalhar numa olaria, num lugar insalubre, mas no ambiente familiar tem que fazer sua tarefa. Ninguém aprende a trabalhar depois dos 18 anos. Ninguém. O trabalho é um hábito.
Eu digo que eu sou um workaholic, né? Eu sou um viciado no trabalho. Gosto de trabalhar, né? E meu descanso é trabalhando no meu sítio. Agora, me diz uma coisa, tivesse toda essa infância, né, depois da adolescência, quando é que veio o estalo? Digo, não, eu vou seguir carreira política. Começou assim. Porque teu pai bem cedido podia estar. O pai não queria, né, que eu entrasse na política, mas sempre me deu muito apoio depois que eu entrei. Mas começou com um episódio. Então eu disse que eu fui escoteiro, sempre tive essa vontade de servir, os princípios de amor à pátria, amor ao país, né, que eu acho que isso precisa. Nós tínhamos muito naquela época. Era formado Ordem Unida, eu até era para ter seguido carreira militar, porque eu gostava muito. Cheguei a me procurar. Tu é disciplinado? Disciplinado. Sempre gostei de disciplina. Eu só acredito no trabalho e disciplina para ter sucesso. Aliás, todos os livros que li são nesse sentido. Existe um livro chamado A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, um livro de mais de 600 páginas, que fala a lei do triunfo. Você quer ter triunfo, tem que ter disciplina pessoal. Só as pessoas com disciplina pessoal têm sucesso no mundo. O cara ganhou loteria, fica pau depois porque não tinha disciplina, não tinha organização. Então eu acredito nisso. E sempre trabalhei muito, muito disciplinado na minha vida, né? Poderia ser até mais, sempre fui muito disciplinado. Aprendi isso em casa com o pai, com o escotismo. Mas como é que despertou? Começou com na sala de aula, não? O Fernando Guglielmo, meu amigo, uma vez ele resolveu me lançar. Fernando Guglielmo, o Kiko, o Kiko, dentista. Sempre fomos amigos, o pai dele era deputado. Né? Seu Antônio Guglielmo. Nico Guglielmo. Nico. E eu sempre gostei, né? Da vida, se olhava, os políticos. O seu Pedro Guide teve uma influência nunca me esqueço da eleição que o Nelson Alexandrino ganhou. Nós fomos para a praia acompanhar a eleição de lá, né? Tinha que sair, porque o seu Pedro tinha apoiado o Nelson Alexandrino e o Nereu para vereador, mas no outro partido. O Nereu na Arena e o Nelson Alexandrino no MDB, e porque era do PSD. E aí começou naquele momento, e mais depois o Fernando Guglielmo me lançou líder da sala. Ali começou a minha liderança. Eu comecei a organizar, eu sempre fui muito organizado, a gente organizava excursões e tal, e fui fazendo aquilo, defesa dos interesses, e era isso que fazia um líder. Depois fui para o Michel também, envolvi no centro acadêmico. Depois fui para a universidade, estudei no Michel. Mas você falou de colégio, né? Eu passei. Meu primeiro ano eu entrei na escola com 5 anos. Logo em seguida fiz 6, entrei com 5 anos. Entrei no colégio Humberto de Campos. Depois eu fui para o Lapagés, depois fui para o São Bento, depois fui para o Marista, depois para o Michel. Mas eu corri as 7 Ave Maria, que costumo dizer, né? E qual foi desses todos que mais te marcou? Mas como Marista. Ali eu fui escoteiro durante 8 anos. Né? Pegasse o Aquilino Betoni também? Peguei Betoni, peguei todos, né? Nosso irmão Marista, peguei até um deputado, que depois eu fui descobrir, foi o deputado Aguiar. O deputado Aguiar, nós fomos conversando, ele tinha sido irmão marista, e ele foi irmão marista na época que nós estávamos estudando. Ele foi aquele aprendiz de marista, não sei como é que era, né? Ali no Colégio Marista. Então, essa minha liderança, meio estudantil, depois eu fui do DCE, né, do Diretório Central dos Estudantes, aí já era, estava na ditadura em Florianópolis. E eu, como entrei no MDB, lá, né, no MDB, comecei a participar, e fui convidado aqui pelo Murilo Canto, pelo Lírio Rosso, o Zé Augusto, o Valmor de Luca, e eu já era um estudante, e para ter um estudante do centro da cidade, porque na época todo mundo os pais eram da Arena, né? Era raro alguém que fosse do MDB. E eu já era do MDB, e ser do MDB naquela época, hoje ser do PT já não é mais, né? Agora não, mas ser do PT, que tinha sido oposição, ser do PSOL, né? PSTU, o MDB era mais radical que essa gente. Que era comunista, mas eles nos chamavam de comunista, subversivo. Era só o que nos chamava. É verdade. Por quê? Porque nós, hoje, ser desses partidos mais de extrema aí, isso é mole num país democrático. Eu quero ver ser do MDB na hora difícil, no meio da ditadura. E as pessoas eram presas, quem falasse de política ia para a cadeia. Tu lembra disso, né, Dé? Como é que era? Então eu fui para a universidade, lá me tornei líder estudantil e me filiei. Eu era do MDB já nos 15 anos, simpático, Murilo Canto, vinha dar palestra no Marista. Eu já me identificava com aquela causa da democracia, do Estado de Direito. Eu fui estudar Direito, e o estudante de Direito não podia admitir não ter democracia num país.
E eu fui para a vanguarda, né, de luta democrática no país, né? Fizesse parte do DCE, mas o DCE... Depois eu entrei já no MDB. O estudante era muito participativo naquela época, DCE, União Nacional... Não tinha, naquela época não tinha, já tinha sido fechada a Uni. No meu tempo, a Uni já tinha sido fechada. A Uni tinha sido banida. Mas quando vocês faziam algum manifesto, levasse algum pau Não, a enfrentar no meu tempo já nem isso tinha mais. Não tinha mais. Mas nós tínhamos enfrentamento político. Coragem de fazer. Eu trouxe a Florianópolis o primeiro debate político depois da ditadura. Eu trouxe o Teotônio Vilela a Florianópolis. Fizemos o grande debate depois de 64 em Florianópolis, que lotou o centro socioeconômico, eu era o presidente. Beleza. Teotônio Vilela. Um nome respeitadíssimo. Trouxe o Menestrel das Alagoas. Menestrel das Alagoas. E nunca me esqueço da frase, né, que disseram para ele tinha saído da Arena, vindo para o MDB. E eles disseram a ele, mas você, Teotônio Vilela, você é um romântico? Ele disse, sim, sou, mas os românticos é que fazem a história, né? E eu agora conheci o neto dele, na Câmara, deputado junto comigo. E eu disse, outro dia fiz um depoimento, mais jovem que eu, né? Pai de uns 30 anos, e eu disse, olha, eu conheci o teu avô, era o nosso guru, assim, né? Então eu convivi com o Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, Tancredo Neves, Paulo Brossard. Eles vinham, o Fernando Henrique Cardoso foi um cara que era do MDB, ele era da Fundação Pedroso Horta, e eu ficava as tardes inteiras na Assembleia Legislativa, sentado no chão, assistindo o Fernando Henrique Cardoso dando palestras sobre política para nós. Ele era um cara muito culto. Era e é, né? É um cara muito culto. Respeitar, e infelizmente ele saiu do MDB, foi o PSDB, ele tornou presidente da República, mas a grande cabeça, ele fez a nossa formação política, né? Nós nunca fomos muito extremos. Eu era considerado comunista, mas nunca fui radical de extrema esquerda. Minhas posições de centro-esquerda. Eu nunca fui de extrema direita nem de extrema esquerda. Minha posição é de que é melhor para o país, o que é melhor para a sociedade. E essa questão, quando caiu o muro de Berlim, as questões extremistas também se acabaram. Né? Se acabaram hoje. Não tem mais espaço. Hoje a extrema-direita, ele é aquele que não quer, que tem imigrante, que não tem isso, é contra isso, contra aquilo, aquelas coisas loucas, né? O extrema-esquerda já mostrou que tentaram, não deu certo. Né? Não deu certo a Venezuela, Cuba está Mas o que é que dá certo hoje? O que dá certo é buscar um equilíbrio para a sociedade. O que a sociedade precisa é emprego, a economia indo bem. Hoje eu ainda li um artigo sobre a Alemanha, que vai começar a ter dificuldades, porque há um protecionismo na Europa, em que a Alemanha levou vantagem em relação a isenções fiscais e tudo mais na Europa. Ela vai começar com a era Trump, eles vão comer, porque o Trump entrou, ele vai criar um desequilíbrio nesse mundo social-democrático. O que você do Trump? Eu li o livro dele. Ele tem algumas coisas que ele, por exemplo, nos Estados Unidos, ele está certo. Não está certo para nós e para o resto do mundo. Mas as posições que ele toma, na verdade ele não é um cara nem de extrema esquerda, nem ele é um grande artista, né? Ele é um grande ator, ele é um negociante, né? Vê que ele foi, toda aquela bravata dele contra a Coreia do Norte, ele foi lá, sentou com o cara, tirou fotografia e mostrou que ele não quer guerra nenhuma, ele quer negócio. Ele quer que os Estados Unidos vá bem. O compromisso dele é com a economia americana e que o americano viva bem. Né? Mas o americano... E o que eu penso sobre o Brasil? O que eu como deputado federal? Eu já lutei por tantas causas importantes e eu quero dizer que me sinto um deputado vitorioso nas causas. Tudo que nós pegamos na região, a minha geração de políticos, eu faço justiça aqui com todos os estaduais que fomos da época, né? Nós somos deputados juntos, aqui o deputado Salvar, o deputado Comim, o deputado Júlio Garcia, eu aqui, o deputado Altair, não quero me esquecer de nenhum, me ajude, porque eu não quero ser injusto com ninguém. Nós lutamos por causas para trazer recursos para a nossa região e todas as bandeiras, por exemplo, da SIC, da cidade, Associação Comercial, trazia bandeiras. Todas as lutas que nos pediram, depois quando me elegi deputado federal, a luta da BR-101, né, a quarta pista do Monte dos Cavalos, que nós brigamos e eu fui lá, essa é uma luta que eu fiz. Essa ponte aqui também. Esta ponte aqui está aqui, isso aqui me deram de presente de tanta luta que eu fiz. Isso aqui é uma ponte, mostra a ponte, aqui está aqui, tirando que a ponte de 1884, aquela de ferro, né, tempo do Império, depois essa aqui do tempo do Getúlio, que ele chegou com as tropas em 30 no
não pode passar, e mandou fazer a ponte depois, em 38. E agora essa que nós fizemos, né? Que é a ponte da Anita Garibaldi, que eu dei o nome, é uma lei minha. A lei minha que deu o nome de ponte da Anita Garibaldi, porque ela lembra, esses estaiados lembram as naus do Ceval, né? do José Garibaldi. E quando eu vi a maquete, eu vou dar o nome de Anita Garibaldi, né? Dessa nossa heroína dos dois mundos. Mas todas essas lutas, a minha geração política, nós conquistamos, tudo que nós precisávamos de infraestrutura de governo, nós fizemos. A duplicação da BR-101, Porto de Imbituba, Aeroporto de Jaguaruna, duplicação a fazer a nossa entrada da cidade, que foi a Via Rápida. Né? O Eduardo, enfim, Fontana, o Vinícius que estava lá, o Paulo Meller, o Eduardo sempre como governador ou como vice, e o João Piro fez a construção, terminou. Então nós, hoje, o que falta para a nossa região? Dinheiro, desenvolvimento econômico, emprego. Nós precisamos de emprego. Para nenhum trabalhador vale os direitos que dizem, que tiraram, que é mentira, estão todos na Constituição Federal, estão aqui, ó. Os direitos trabalhistas estão todos na Constituição Federal para a gente poder... Tu ainda pega e... claro, eu sou deputado federal, né? Esse é o meu juramento, que eu fiz o meu juramento em cima da Constituição Federal. Então todos os direitos dos trabalhadores estão aqui. Agora tem um direito que não está sendo executado do trabalhador, que é o direito ao trabalho. Não adianta ter um monte de direito, se tu não tiver o trabalho, não tem direito nenhum. Então, o que nós precisamos lutar para a nossa região agora é por recursos, por emprego, por trabalho, mas para isso tem que vir riqueza, tem que vir investimentos. Eu fui à China o ano passado, e foi uma grande experiência. A China é um exemplo de como se desenvolve um país e faz um povo viver melhor, ganhar mais dinheiro. Porque todo mundo quer, o que o trabalhador quer, ganhar mais dinheiro, ganhar um salário cada vez melhor, poder ter mais renda, qualidade de vida. Lógico. É isso que nós temos que lutar. Agora, deixa eu te perguntar, você não acha que o povo já está por aqui? Assim, com a classe política, esse desmando, essa coisa absurda que acontece no nosso país, o que é que precisa para isso terminar, para que a gente possa acreditar realmente nos políticos brasileiros? Eu primeiro quero dizer a você que eu sou um político e eu me incluo, né? A sociedade está muitos não confiam mais em nós, porque o que é um país? Né? Um país, uma nação é o seu povo. Um país, uma república, é o seu governo, que governa, administra os impostos, administra as riquezas do Estado, né, que são o patrimônio, o seu território, né, a sua faixa de domínio no mar, as suas fronteiras, a riqueza que tem dentro de um país. E aí o governo se organiza cobrando impostos para prestar serviços. E tem que se organizar dentro do princípio que eu sempre defendi, democrático. Um país, uma república, tem que existir, para ser um país, uma república, ele tem que existir um poder executivo, ele tem que ter um poder legislativo e o judiciário. O judiciário julga, né, as demandas, né? O legislativo faz as leis propostas ou pelo executivo ou propostas algumas do caso de origem do judiciário e as suas próprias legislações. Nós temos uma Constituição Federal que nos rege, né? Essa é a carta máxima de todos nós. Bom, nós temos leis como o Código Civil, enfim, outras leis, enfim, que regem a nossa vida, né? O Código Penal da quem pratica crimes, o que é crime no país. Mas um país precisa de uma organização. Esta organização tem os seus prefeitos e vereadores numa cidade, poder legislativo e executivo, prefeito e vereadores, tem o governador executivo no estado, tem os deputados estaduais e tem o poder judiciário estadual e a nível nacional os deputados federais e senadores legislativos, nós somos bicameral, e o poder executivo, que é o presidente da República, e o poder judiciário. O que acontece é que nós tivemos, talvez, os 13 anos de administração anterior do PT, do Lula e da Dilma, pegaram toda uma economia deixada, toda uma estrutura de governo organizada com muito dinheiro, pegaram uma onda de crescimento do mundo, da economia mundial, e aí fizeram uma euforia de uma opção de gestão econômica e que
incentivou a produzir, a gastar, a consumir. Foi bom para o mercado. Aquele tipo de criança que nunca comeu mel, quando come esse mel... Um pouco assim. Um pouco assim. Não vamos ser injustos em algumas coisas, mas o país entrou numa euforia que, ao invés de pegar todo aquele dinheiro e fazer investimentos, por exemplo, em infraestrutura, que depois te rende mais, nós gastamos muito dinheiro jogado aí, distribuindo benefícios e tal, fazendo campo de futebol. Caridades. Né? Distribuindo dinheiro à torta e à direita, dinheiro do Estado, nos endividamos, para, em vez de gastar para você comprar uma fazenda para produzir milho, soja, ou em vez de montar uma indústria para render juros, vamos pensar numa família, alguém que tivesse um dinheiro, um patrimônio, uma herança. Em vez da gente fazer isso, nós começamos a gastar o dinheiro. Um dia o dinheiro acaba. Se nós tivéssemos investido mais esse dinheiro em estradas, os preços ficaram muito caros. E o Brasil foi naquela euforia e depois foi tentado salvar e foi gastando mais. E hoje nós estamos com o Estado brasileiro, o Estado de Santa Catarina e muitos municípios falidos. O Estado brasileiro, não o país. O país tem salvação, a economia de Santa Catarina é muito boa. O Eduardo Moreira está mostrando a verdade. O Estado de Santa Catarina é quebrado, está falido, quebrado, deve muito. Tem mais aposentados do que gente trabalhando. Essa conta não fecha. Mas isso é tudo quanto é lugar, tudo quanto é estado brasileiro. Nem todos. Nem todos. A gente fala muito do Nordeste, mas tem muito estado do Nordeste que está muito mais organizado que nós. São Paulo não é um estado assim endividado também, não. Rio de Janeiro Eu sou defensor do Eduardo Moreira, gosto dele, sou amigo e tal. Mas o Eduardo está 16 anos no poder. Escuta, meu primo, ele não está no poder. Está junto com o poder. Não, ele é expectante do poder. É expectante? Era vice. Agora ele é o governador. Agora ele é o governador. Ele que tomava a decisão, gastava lá, gastava aqui. Eu não quero fazer... Senão está tomando uma atitude meio antipática, mas tem que ser... Mas, meu querido, governante daqui para frente que não tomar atitude antipática não termina governo. Porque o povo quer no fim o resultado. O cara que deixar quebrar o governo, que não tentar recuperar, não vai pegar uma empresa, deixar chegar ao fim, quebrado, falido, não paga mais salário, é assim. O fim do Estado brasileiro ou faz mudanças ou faz reformas, o Estado brasileiro tem que cuidar de saúde, educação e segurança pública e garantir infraestrutura para o país, para a gente ter estrada para andar, ponte, aeroportos, estrutura para o país ter energia elétrica para poder desenvolver a indústria, e você tem que ter riqueza para gerar emprego, para movimentar a economia. Olha, conversar com o Ronaldo Benedetti é muito bom, porque é um político já com experiência larga, né? E agora eu vou fazer uma pergunta para ele. Tua bandeira para tu te reeleger, qual é a tua bandeira, o que tu pretende fazer para Santa Catarina, principalmente para a nossa região aqui? Tu está sempre buscando recursos, que se eu sei, tem acompanhado, para o sul de Santa Catarina. Continuar lutando, trazendo recursos do governo federal para nossas prefeituras, para o sul do estado, para as prefeituras que me ajudam, não é só no sul do estado, eu levo voto em muitos lugares de Santa Catarina, mas tenho concentrado, é verdade, aqui para a saúde, para garantir condições de dignidade para as pessoas. Isso é o que eu mais faço, que eu mais luto. Mas tem uma bandeira minha que foi, primeiro eu lutei pela BR-101, agora 285, hospitais filantrópicos, causas da maçã na serra, do arroz da nossa região, as bandeiras que brigam lá do polvilho azedo na região extremo sul. Eu tenho uma série ao frango da nossa região, né? Como é que está a situação do frango? Tem alguma solução assim? Não, tem. Está estável, diminuiu o consumo a nível nacional, o excesso de oferta nacional pelas questões internacionais. Essa é uma das minhas causas, né? Mas eu quero dizer que o que vai ser a minha próxima bandeira? Além dessas, que nós vamos continuar lutando, né? Nós trabalhamos muito, eu adquiri muita experiência em Brasília, ofereço agora a minha vida, a minha experiência, para que a gente... O Eduardo disse uma coisa de mim outro dia que eu tinha pensado. Nós estamos em tempos de turbulência. Quando nós estamos em turbulência, em mares bravios, no meio da tempestade, nós precisamos ter marinheiros experientes, né? E eu estou oferecendo o meu nome. Eu estou com uma eleição tranquila, não tranquila de eleito não estou. Né? Para eleger precisa voto. 105, 110 mil? 105 mil votos na última eleição.
Mas eu estou começando tranquila e alma tranquila. Alma limpa, fiz o meu dever e ofereço a minha experiência para ajudar o meu estado, o meu país, a minha região. Eu não sou extremista e meus votos sempre são transparentes, claros, sustento que voto. Mas tem Tu é uma muito coisa... cobrado pela família, pelos teus amigos? Minha família não, os amigos, eu tenho votado, escuto o que eu voto, dou minha justificativa. Eu não tenho vergonha dos votos que dei, sou de convicção nas coisas que faço, eu faço por convicção. Se eu errar, eu reconheço que errei, mas as minhas convicções eu tenho quando faço. O eleitor está cobrando mais de vocês hoje? Cobram, e o que cobram eu dou explicação, o que faço, a minha posição é esta, né? Ou aquela que eu tomo, as minhas posições nas minhas votações. É que a política deixou de ser, né? A política, eu vi um tempo, era muito água com açúcar. Não tinha grandes decisões, era tudo meio morno, meio gritão. Agora chegou a posição, o que é que tu pensa? Voto isso. E o cara vem dar pressão. Eu sou um ser humano que não adianta comigo vir na pressão, me pressionar, me forçar. Tu tens convicções? Eu tenho minhas convicções. Pode vir o mundo contra mim. Se eu tenho uma convicção, eu voto pela minha convicção. Claro que eu sou de um partido político, eu ouço meus companheiros, né, vereadores, a base, lideranças jovens, mais velhas, mais experientes, né, pessoas mais atuantes, pessoas que já estão um pouco fora. Eu converso muito. E tomo minhas decisões, as minhas convicções que eu tenho, da minha formação. Eu sou advogado, com mestrado em ciências políticas, né, pós-graduação em Direito do Estado, fui professor de Direito do Trabalho e leio bastante. Né, Qual é o teu livro de cabeceira? Hoje é Sapiens, uma breve história da humanidade. Belo livro, recomendo a todos para ler, para entendermos nós, os homens, o Sapiens, é aquele que 70 mil anos. É aquele que devora o livro? Não, eu leio com muita calma, muita tranquilidade, até porque passei a ler muito mais agora, porque eu viajo de avião, e avião são aeroporto, avião, eu perco semanalmente, né, tenho que ficar, então eu durmo no avião, eu leio. Né, outra coisa eu não faço, não vejo televisão, não fico assistindo vídeo, eu gosto muito de ler, então eu leio muito nas minhas viagens. Então o livro que eu estou lendo hoje é Sapiens, eu recomendo a gente entender, nos entendermos desde 70 mil anos atrás. E é muito importante a gente ler esse livro para a gente se entender. Entender a antropologia, entender o que nós somos, o ser humano no planeta Terra, o que é. Quem somos nós aqui. Mas você me fez a pergunta e eu não esqueci. O que vai ser a minha bandeira? Minha bandeira vai ser emprego, que é o primeiro direito do trabalhador, e riqueza para a nossa região. Vou tentar buscar, junto aos órgãos do governo federal, buscar em viagens, se for necessário, trazer investidores para a nossa região. Nossa região é muito pobre, ela precisa de investimentos. Nós ficamos com o que nós temos, e quem me orientou isso, quem me abriu a cabeça, um grande pensador que eu gosto muito, chamado Vinícius Lumertz. Né, nosso ministro, um homem muito preparado. Outro dia nós discutindo a questão, eu perguntei, o que vamos fazer, Vinícius, para a nossa região? Nós precisamos que as nossas universidades preparem projetos, que a gente busque com os nossos empresários, o poder público, investimento e capital de fundos, de estrangeiros ou nacionais, para botar dinheiro aqui para gerar riqueza para a nossa região. Senão nós vamos demorar 50 anos e vamos ficar para trás. Agora, o que tu gostaria de fazer, como uma das últimas perguntas, o que tu gostaria de fazer em termos para o sul do estado de Santa Catarina, o que ainda não deu para fazer? Gerar emprego, trazer riqueza, fazer a nossa região ficar mais rica para as pessoas poderem ganhar melhor. Eu sou um verdadeiro defensor do trabalhador. Eu digo sempre, tem um monte de empresário amigo meu, um empresário, se ele quiser fechar seu negócio, embora vai morar na Europa, vende tudo que tem e vive bem em qualquer lugar. Mas o trabalhador, ele precisa do empresário, ele precisa de gente, precisa de que venha investir para gerar emprego, para ele ter trabalho, para ele viver bem. Só o trabalho nos dá alguma coisa. Eu só acredito em Deus e no trabalho. Obrigado pela entrevista, cara. Obrigado, Dé. Parabéns a você. Tudo de bom. Estamos Sucesso, juntos, né? Um abraço.